coisa que, pra quem nunca escutou, nem sabe o que é isso, a gente tá falando de filosofia da música e tal, mas algo que a pessoa que tá nos ouvindo agora vai falar, caraca, que legal, não sabia que era isso. Tá. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que eu citei aqui George Gershwin, eu tocar um trechinho de Summertime. À vontade. Que é muito legal. Por favor. Inclusive, essa música faz parte de uma peça assim, que tem um comentário que eu acho muito lindo. Mas eu vou mostrar primeiro aqui, depois, se vocês me permitirem, claro, eu comento a aqui. música fala. Show. Esse é Summertime, de George Gershwin. Essa música é muito interessante. Sempre, toda música tem sempre algo de literatura que cerca ali. Como começou, quem fez, em que se inspirou, quem influenciou. E essa música faz parte de um musical chamado Porgy and Bess, de 1930, 1935, alguma coisa assim. E qual que é a importância dela? Perdão. É considerada uma peça, como se fosse assim, uma ópera negra. Porque o contexto que ela é contada... Vou tomar um golinho de água. Vontade. Pode Depois tomar, que fica à toca, tem que vontade. dar uma refrescada na goela. Então, ela é contada num contexto de história de pretos norte-americanos, pretos miseráveis. Então, uma prostituta, os protagonistas, uma prostituta, um traficante e um mendigo aleijado, uma pessoa em situação de rua aleijado. Só que o que rola ali é uma história linda de amor. Muito bacana. E o que acontece? As óperas dos períodos clássicos eram peças gigantes que chegavam a 4h30 de execução. Então tinha assim, até que fazer um intervalo ali para o pessoal tomar um café, às vezes até dar uma espreguiçada, porque, poxa, imagina se ficar 4h30 sentado, não dá. Então tinha que fazer ali uma pausa. E Porgy and Bess veio num momento em que promoveu, não sei se intencionalmente, uma transição entre as óperas que duravam pra caramba para os musicais que perduram até hoje, a partir da Broadway, né? Então, os musicais que têm ali a duração de 1h30, por exemplo. Então, você senta, assiste 1h30 do espetáculo e acabou. Então, é um marco, tanto porque era uma ópera negra, pelo contexto dela, né, da história dela, e ficou em termos de formato. Então, as óperas ainda existem, quem compunha para óperas longas, coisa e tal, mas ela deu espaço para os musicais que a gente tem até hoje. Show. Entendeu? Então tem essa importância. Agora eu queria aproveitar e molhar a goela, porque... Fica à vontade. E amor. falar também um pouquinho da condição das óperas, porque é uma coisa muito interessante. Então, se você for assistir uma ópera hoje... É interessante você falar que ainda tem ópera hoje, porque dá uma certa ilusão pra gente, né? Pelo menos, sei lá. Acho que no Brasil, talvez, que isso nem existe mais. Tipo. Não existe. Existe aqui não é uma cultura no Brasil. Mas você vai para a Europa, tem. Ainda nos tem, lugares né? já tem aqueles casas de espetáculos, como os teatros, né? Normalmente você pega um teatro municipal, que é um lugar muito legal dentro de uma cidade. Aí você vê lá a estrutura que se monta uma ópera, é um negócio muito glamuroso, um negócio assim, muito grandioso, realmente, né? E aí, é uma montagem cara, num lugar nobre, para pessoas que
tem condição de pagar um ingresso caro para ir a esse lugar, que normalmente é um palco também glamouroso, um teatro municipal, por exemplo. Só que as pessoas vão lá para assistir a história vinda do povo, história de pobres. É muito interessante isso. Então, eu acabei de falar para vocês aqui do musical Porgy Bess, que conta a história de pretos norte-americanos, miseráveis, né? Uma prostituta, um mendigo, um traficante, coisa e tal. Aí a gente volta lá. Vamos falar de o Barbeiro de Sevilha. Pô, que coisa mais popular, o barbeiro. Aquele cara que tem na esquina, barbeariazinha, é popular, isso é do povo, né? Uhum. Aí a gente fala ali, Carmen. A gente está falando de uma prostituta, né? O Guarani, 2 índios, Cecil e Peri. Ele é escravo também do Guarani, do Carlos Gomes. O cara era escravo, foi colocado no navio. Então, conta essas histórias aí. Que mais? E a gente discorre sobre várias outras óperas que a inspiração foi a partir dos pobres para ser contado de uma forma glamurosa para os ricos. Lembrei de outra aqui, Valquírias, uma obra do alemão lá, coisa e tal, que conta a história de camponesas. Pessoal que trabalha no campo lá, as mulheres que trabalham no campo. Então, assim, meio que um contraste, uma controvérsia, assim, pessoas ricas lá com as suas roupas de gala para assistir a história de pessoas pobres, mas que sempre era uma grande história de amor. Você acha que tem um paralelo entre essa questão aí de óperas e de grandes peças com a música clássica e também erudito? Você acha que há um paralelo com isso, essa visão que você acabou de passar? Há também isso com a música? Olha só, eu penso da seguinte forma, a música erudita, ela vai existir em qualquer período. Porque, assim, se a gente falar do erudito, o conceito de erudito vem de acordo com o grau de dificuldade, erudição, né? Uhum. Como que você consegue desenrolar. Você tem compositores contemporâneos que têm um grau de erudição gigante, né? Que não do contexto clássico. Então, se a gente for falar dentro desse popular, o próprio Pixinguinha. O próprio Pixinguinha tinha uma forma de compor ali. Nossa, que difícil que é tocar as peças de Pixinguinha. Né? Aí, se a gente for falar da música clássica, eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho lá. Então, assim, o que a gente tem hoje de música clássica, até aquelas coleções, né, de tipo essas coleções de revista, da Folha. Aí Folha, Abril Cultural, coisa e tal, né? Aí você vai lá, compositores clássicos, tá bom. Aí se você fala assim, Mozart, legal, Haydn, legal. Aí você fala Beethoven, já não é clássico. Vamos falar de Vivaldi, não é clássico. Entendeu? Não é clássico? Não é clássico. Por quê? Porque o que acontece? Se a gente for falar de clássico, do período clássico, aí você se limita aos compositores do período clássico. Só que antes do clássico, a gente tem o período barroco, o período da música medieval, coisa e tal. Então, o que acontece? As pessoas falam de música clássica, essa música que acabou ficando muito elitizada, vamos dizer assim. Então, não é uma música que você vai ouvir em qualquer lugar. Você não vai então, aqui na Rua da Praia... Só fazer um parêntese aqui. Eu estava falando sobre o paralelo daquela visão que você deu com relação à ópera. Eu te perguntei se existe esse paralelo com a música. Agora você está dizendo que sim. Então, você tem essa visão? Você acha que... Toma tua água aí. Não, pode falar. Estou te ouvindo. Você, então, acredita que existe sim, é uma coisa... tem esse paralelo do mesmo jeito que a ópera é uma coisa mais para pessoas, com o termo que você usou, inclusive, pessoas que têm mais recursos, ou seja, tem que ter uma base para poder apreciar de fato a obra. E o mesmo ocorre com a música de boa qualidade, não que as outras não sejam, mas eu digo uma música que para ser feita ou para ser apresentada, ela precisa de um grau técnico mais elevado. Como se fosse tomar um vinho. Se você abrir uma garrafa de bom vinho para uma pessoa que não tem paladar, ela vai falar que vinho ruim. Se você tocar uma música de boa qualidade no sentido de que ela é complexa para se apresentar, ela exige muito estudo, não é simplesmente fazer um batuque.
É alguma coisa que tem algo para se seguir. Então, você vê esse paralelo, isso com a música de boa qualidade? Porque você acaba correndo o risco de fazer uma música muito elaborada e apresentar para um público que não consegue apreciar, não está preparado para apreciar, né? Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar é, por exemplo, então você vai lá e é na corte, vamos fazer um cenário aqui, você está na corte, lá no castelo. Aí o cara fez uma ópera que vai ser apresentada lá na corte, né? E tá lá aquela coisa, glamour, aquela pompa toda. Só que em volta do castelo tem gente. Tem gente que mora ali, que vive ali, né, naquela comunidade, aquela coisa toda. Quem te garante que não tinham músicos sensacionais ali que a gente nem conseguiu de registro nenhum? Né? Então, assim, lá no castelo tá rolando lá realeza, música para realeza. E ao redor ali. E a plebe. Pois é. Então tinha gente que também fazia música, mas não teve oportunidade de chegar até lá. Tem uma passagem muito interessante, aí a coisa começa, né, as ideias vêm pintando aqui. Uma coisa interessante do Johann Sebastian Bach, né? Que o cara, ele fazia músicas para a igreja, olha só o contexto, né? Então, assim, essa coisa de clássico, eu acho que é um conceito assim meio aberto e às vezes dá uma vacilada em termos de glamour, não necessariamente sobre esse aspecto. Então, ele estudava, compunha, estudava, ensaiava para apresentar na missa. Até aí, tudo bem, você está numa coisa popular. Missa, né? Na igreja, coisa e tal, ela cantava, coisa e tal. Na semana seguinte, a mesma coisa. E o cara escrevia pra caramba. E o cara era muito bom. Ele era muito bom. Tanto que compositores, intérpretes do cenário jazzístico, como Charlie Parker, coisa e tal, os caras se valiam das obras do Bach, as fugas, principalmente as fugas de Bach, para colocar no contexto do jazz. Né? É muito bem-vindo, criatividade pura, né? Que já existia naquela época, muita criatividade. Todos eles foram muito criativos, limitados. Eles eram limitados até por uma questão, sei lá, talvez da igreja, que não permitia muita liberdade para que os caras compunham lá. Então, o Bach, ele foi lá, escreveu coisa e tal. E aí, o cara morreu, né? Chegou a hora dele. Passou tempo pra caramba, foi um camarada lá, o Mendelssohn. Aí ele foi comprar um peixe lá na feira lá. Aí, dá um peixe aí. Aí o cara pegou o peixe e enrolou num papel esquisito, diferente. Aí o cara, que papel é isso aí, rapaz? Papel... logicamente que eu tô meio dramatizando aqui com a minha cariocagem e coisa e tal, mas que papel é isso aí? Aí o cara olhou assim... aí o cara olhou assim, isso aqui é um papel que eu pego ali no lixo da igreja.